bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique dentro desse canal pessoal do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro desperta raiva nos outros. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo que a gente percebe no cotidiano, né? Porque ele, por assim dizer, é uma peça fora do baralho, ou melhor dizendo, seria uma carta fora de jogada, né? Ele está desafiando o status quo atual, logicamente, onde se promove muito que os relacionamentos por conveniência, né, pessoal? É isso que tem se promovido, ainda mais propriamente no Brasil, né? É porque eu não posso falar sobre outros países, né? Mas é assim que tem funcionado, né? A gente está numa geração muito materialista, onde os bens materiais falam mais alto hoje em dia, em detrimento de questões espirituais, e é isso que está pesando, né, nos tempos atuais, né? Por exemplo, o homem que não tem muito a oferecer, ele é invisível para muitos, né? Não só para a mulher, mas principalmente para ela, né? Porque é isso que está contando no final das contas, né? Tem duas questões que estão assim fazendo toda a diferença hoje em dia, tanto o interesse, né? Tanto o interesse financeiro quanto propriamente o feminismo, né? Eu já falei que não se trata de uma questão mais de, enfim, seria de, poderia dizer, igualdade, né? Mas seria mais uma questão de misandria mesmo, né? E esses dias mesmo, pessoal, o que aconteceu? Foi aprovada a tal PL da misoginia, né? Eu até estava pensando, pessoal, em fazer um vídeo sobre tal assunto, né? Mas, assim, o foco principal do meu canal não se bem que hoje em dia é impossível você não mencionar política, né? Mas, enfim, eu tento sair dessa rota, até porque, pessoal, é um problema hoje em dia, né? Ainda mais nessa plataforma, né? Mas, enfim, o ponto é o seguinte, né, pessoal? Por que esse homem solteiro me gera tanto incômodo? Tanto incômodo na sociedade, e também no sistema, né? Porque propriamente o sistema ele foi feito para trazer um desequilíbrio, durante as relações de gênero, somente fui ali de privilégio enquanto o outro, né, sempre está ali em desvantagem, né? É esse que é o ponto. Por que, por exemplo, sou um cara que incomoda demais, né? Por conta dessa minha postura de entender que tem que haver um equilíbrio, né? Deveria haver um equilíbrio, por conta que hoje em dia se normalizou o errado. Hoje em dia a inversão do valor está estratosférica. E logicamente o conceito enquanto homem
questões envolvendo relações de gênero, né, pessoal? Quer dizer, o tempo todo querem te mudar, né? Dizer que tu tá no caminho errado, eles querem te envergonhar, né? Eles querem, enfim, o tempo todo ali te difamar, né? No sentido de que, não, na verdade que o que tu tá apontando, esses problemas que tem acontecido hoje em dia, não, tu tá exagerando, né? Eu já fui chamado assim, né, de exagerado, né? Como se na verdade, né, estaria tudo normal hoje em dia no que tange a relacionamentos, leis, até mesmo questões, por exemplo, econômicas, né? É o que eu já apontei em um dos meus vídeos anteriores, né, pessoal? A sociedade vende facilidades aos quais não existe, compreende? É esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto, né? Então, pessoal, por conta de diversas problemáticas hoje em dia, né, isso no relacionamento, né, isso dificulta muito principalmente para o homem, né? Agora vamos dizer assim, porque a mulher também passa por problemas, né? Por pressões e tal, né? Mas só que tem um X aqui, né? A sociedade gira em torno, praticamente em torno, é uma sociedade feminista, em torno do que demandas, né, propriamente de agendas nefastas. Existe uma engenharia social que está o tempo todo querendo silenciar, censurar propriamente os homens. E isso a sociedade, de uma maneira geral, não quer que você aponte, compreende? Porque muitos hoje em dia já venderam suas almas. Né? Propriamente o Brasil é um país que está carregando uma energia, né? A energia daqui desse país está muito esquisita, convenhamos. É esse que é o ponto, pessoal. É esse que é o ponto, né? E quando o homem chega e aponta os erros que está acontecendo, né? É lógico, pessoal, não vou ser hipócrita aqui, né, pessoal? Todo mundo, né? Todo mundo quer mudar o mundo, né? Mas, assim, é esse que é o ponto, né? Eu acredito que a situação está tão desequilibrada hoje em dia, está tão assim, distópica, tá tão, a parada está tão, a situação está tão anomalesca, vamos dizer assim, né? Chegou num ponto assim, cara, assim, eu acredito que essa PL da misoginia propriamente, ela será aprovada, porque provavelmente não tem posição feminismo hoje em dia lá em Brasília. Esse é o ponto. Quando você traz para a mesa esses tipos de questões, isso causa um desconforto na sociedade, porque para a sociedade está tudo normal hoje em dia. Não, tu tá exagerando, não, porque tu aponta isso, gera um desconforto, gera raiva. É esse o ponto. Então é esse um dos motivos. Aliás, são esses, né? Já trouxe aqui, já elenquei vários motivos pelos quais o homem solteiro causa desconforto, desperta ódio nos outros, compreende? É esse que é o ponto, tá? Porque ele já está consciente do que está acontecendo na sociedade atual, né? É esse que é o ponto, né? Agora, por que tanto ódio ao homem consciente, né? Porque
fato é que ele já sabe muito, né? E somente esse fato, a gente está numa sociedade propriamente visando, onde propriamente as vontades do homem, o homem querer isso está proibido socialmente, compreende? Né? Ou o homem se molda, ou propriamente ele se cala, ou propriamente, que é o meu caso aqui, não se encaixa, compreende? É esse que é o ponto. O que eu costumo dizer é que não se encaixar nessa sociedade atual é um motivo de orgulho para mim, compreende? Porque o homem não se vê pertencido mais a essa sociedade, porque propriamente ele não é ouvido, não só pela própria sociedade, mas também pelas instituições. Quer dizer, a voz da mulher ela tem muito mais, né? A mulher é muito mais ouvida propriamente, e outra, né? Tá chegando já um momento, né, em que propriamente os homens naturalmente vão cada vez mais se afastar das mulheres, porque o panorama está nos levando a isso, né? Vários apresentadores de TV sempre falam assim, porque tem que criar mais lei para as mulheres, isso só causa mais apartheid, né? É isso que é o ponto. Essas leis, por que tantas leis, né, pessoal? Qual lei que um homem tem hoje em dia que uma mulher não tem? É esse que é o ponto, né? Então, que país patriarcal é isso? Tanto dizem, né, onde se criam leis quase que diariamente em prol somente das mulheres, né? Em prol do feminismo, né? Que é isso que é o ponto, né? A situação assim tá tenebrosa pro homem, né? O homem sempre se vê em desvantagem, né? Sempre se vê em desvantagem, né? E propriamente está numa sociedade muito materialista, né? Onde questões espirituais não estão sendo mais levadas em consideração, né? Se você fala, por exemplo, sobre submissão feminina, isso é tido como se fosse um espaço de, né, compreende? Né? Então, propriamente, querem calar o homem, que propriamente veem na figura masculina, essa sociedade atual vê na figura masculina uma espaço assa, compreende? Ao status quo atual, ao status quo vigente, porque o status quo vigente é do feminismo, é do homem se dobrar, é justamente do homem se ajoelhar, compreende? E propriamente quando esse homem sai desse não se vê pertencido a essa sociedade, ele acaba gerando, acaba sendo um vilão da história, entende? É isso que tem acontecido, na sociedade atual. Agora, vão dizer que eu estou mentindo? É o que tem acontecido na realidade, né? Então, propriamente, o homem se vê o tempo todo ali de vantagem, né? Porque propriamente, eu não estou falando aqui, pessoal, que tem que criar leis em prol dos homens, não, pessoal, o que eu sou a favor é de um equilíbrio, né? O que não está acontecendo hoje em dia, né? E parte da sociedade aplaude, né? Aplaude o que está acontecendo, acha muito bom, né? Acha muito bom que leis feministas estejam sendo aprovadas, que o homem esteja em desvantagem sempre. Enfim, pessoal, é preciso entender que o jogo não é justo hoje em dia para a figura masculina. Propriamente o Brasil virou um país, está virando cada vez mais um país misândropo, né? E, enfim, pessoal, quando a gente se volta contra tudo isso,
é o que a gente já conhece, né? E, logicamente, né, o homem sendo comum, não tendo muito o que oferecer, né, ele acaba sendo invisível, né, acaba sendo um homem invisível, né? Agora me interpreta errado quando fala assim, quando fala, porque isso que tu está dizendo não é verdade. O que eu estou falando é que o homem é invisível para relacionamento, entende? Tem um cara que não tem muito a oferecer, porque hoje em dia a sociedade está muito materialista. É esse que é o ponto, né? O homem só vale quem pode proporcionar, entendeu? Do contrário, esquece, entendeu? Do contrário, esquece. Ele é só mais um e propriamente na visão no que tange ao feminino, né? Ele acaba sendo ali, enfim, invisível mesmo, né? Então, propriamente está no país onde a figura masculina não é respeitada. É só vocês verem, pessoal, o quanto que há deboche por parte de mulheres, né, contra o homem. Deboche, desprezo, né? Elas acham que propriamente o homem não tem que ter essa liberdade tal qual ele pode usufruir, compreende? Né? A sociedade, de uma maneira geral, quer que o homem seja aprisionado, né? Quer que o homem seja caixa, espaço, né? Eu não vou falar a palavra inteira aqui mais, até para não ter problema com a plataforma, mas é o que a gente já conhece, pessoal. É o que a gente já conhece, né? O feminismo nunca foi sobre igualdade, mas sobre ódio à figura masculina. Compreende? É esse que é o ponto, né? E com tantas leis em prol do feminismo, né? As mulheres, tem algumas mulheres que se veem no direito, né, de atuarem com oportunismo contra o homem. Tá entendendo, pessoal? O quanto que esse cenário todo dificulta para nós homens, compreende? É esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto. E parte da sociedade, a maioria, né, ainda aplaude, ainda acha muito bom o que está acontecendo, tá entendendo? Esse que é o ponto. Por exemplo, essa lei da misoginia só faz com que o homem se retraia, né? Só faz com que o homem se retraia, né? Então a gente está em tempos muito tenebrosos para a liberdade de expressão, ainda mais propriamente para o homem, né? Ser homem no Brasil, ser homem praticamente virou espaço negro, né? O único recurso que o homem tem hoje em dia é propriamente a internet, porque as instituições são aparelhadas, a mídia também é muito progressista, né? Hollywood também está contaminada, né? Artistas também estão influenciando o feminismo, então é muito difícil para uma mulher não ser influenciada por essa ideologia, entendeu? Por esse movimento, que é mundial, né, pessoal? É mundial, né? Deixa eu ver quantos minutos aqui. Outro minuto de vídeo, 19 minutos. Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer. Por que o homem desperta tanto ódio, pessoal? Por conta dos inúmeros fatores aos quais já apresentei aqui. Mas, enfim, qualquer levante do homem está sendo interpretado também, pessoal, como discurso de ócio, né? Não posso falar aqui o outro termo, mas vocês vão entender, entendeu? Compreende? É esse que é o ponto. Qualquer coisa que um homem venha falar, né, vai ser interpretado erroneamente. Eu acredito que
ser mal interpretado no Brasil, eu acredito que tem que ser motivo de orgulho hoje em dia, né? É esse que é o ponto. Então, hoje não é que só tá havendo uma aversão à figura masculina, tá havendo uma aversão à inteligência, né? Pessoal, questão assim, porque o que eu vejo que a sociedade, de uma maneira geral, subestima muito a inteligência masculina, né? Eles acham que é exagero, né? Eles acham na verdade é tudo baboseira, tudo bobagem que ele está falando, sendo que na verdade se trata da realidade, né? Já não basta os problemas econômicos do Brasil, em que está tendo que presenciar um cenário anti-homem, tem também várias outras questões que a gente poderia citar aqui, mas logicamente cada vez mais para o homem, né, tem sido um privilégio para ele se encontrar em solitude, né, nos tempos atuais, né, porque é o que eu já disse, né, o cenário não está favorável, né, e eu acredito que provavelmente essa PL da misoginia será aprovada, porque não temos muita oposição lá no Congresso Nacional, entendeu, pessoal? 22 minutos de vídeo, né? Tô olhando aqui porque a tela tá muito escura, pessoal, tá muito escura, mas de qualquer forma, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, por que esse homem gera tanto ódio, né? Por conta de inveja também. O Brasil, não há nenhum outro país que supere o Brasil no que tange a essa questão, pessoal. Não tenho dúvida, certo? Então era isso que eu tinha para dizer, certo? Deixa eu ver aqui quantos minutos, quase 23 minutos. Então era isso que eu tinha para dizer. Hypem o vídeo, pessoal, hypem o vídeo, né? Valeu, até a próxima.